Graça e paz, irmãos. Vamos hoje tratar desse assunto da providência. É um assunto que, na verdade, bate muito com o que o pastor Davi acabou de pregar, né? A gente não combinou nem nada, só o Senhor mesmo que combinou nos planos dele da providência. E esse assunto ele é muito interessante, na verdade tem um subtítulo ali que eu acho que para quem está de longe não vai conseguir ler, mas é o governo do qual todos dependemos. Por que esse subtítulo? Porque muitas vezes a gente, como cristãos, reformados, presbiterianos, a gente está acostumado a falar que Deus ele é soberano, que Deus ele tem a sua providência, que ele governa sobre todo o mundo, mas muitas vezes a gente para por aí e a gente não sabe muito bem de que maneira a nossa vida é afetada por esse governo de Deus. De que maneira a providência, a graça, o poder, o governo soberano de Deus, ele afeta a nossa vida, o nosso dia a dia. Então essa é a intenção com essa aula. Eu espero que a gente possa aprender juntos da palavra, de que maneira o Senhor nos conduz e de que maneira a gente pode responder a essa providência dele no dia a dia. Mas primeiro vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano, Deus de toda graça, Deus de misericórdia, Deus de poder, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, pelo culto que tivemos o prazer de desfrutar na Tua presença, podendo louvá-lo, podendo engrandecê-lo, podendo aprender da Tua palavra. E apesar de nós, ó Deus, o Senhor continua a nos sustentar, continua a nos guiar. E desta maneira nós te pedimos, ó Deus, abençoe este momento de aula, para que todos nós, ó Pai, juntos possamos aprender mais sobre de que maneira a Tua boa mão conduz a nossa vida, de que maneira a Tua vontade é feita em nossa vida, em nossos lares, no nosso dia a dia, ó Deus, e de que maneira nós podemos responder a essa graça, de que maneira nós podemos responder ao Teu governo e nos submetermos, ó Deus, à Tua santa vontade. Pedimos a Tua sabedoria e a condução do Teu Santo Espírito neste momento. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, para começar, nós teremos 3 assuntos principais aqui nessa aula. Nós vamos primeiro aprender o que é a providência. Quantos aqui sabem o que é a providência? Só levanta a mão. Aqui. Então, são algumas pessoas aqui que sabem o que é providência. Então, a primeiro momento, a gente vai ver o que é a providência, o que é essa palavra que às vezes a gente usa muito, mas não sabe muito bem definir. Se alguém chegar para você e perguntar, o que é a providência de Deus? Talvez você encontre alguma dificuldade em responder com clareza, com certeza e principalmente com os textos bíblicos a respeito do que é a providência de Deus. E, em segundo momento, nós vamos ver os objetivos dessa providência, ou seja, de que maneira Deus quer exercer essa providência, de que maneira, qual é a vontade do Senhor em governar sobre todo o mundo. E, em terceiro momento, por fim, nós iremos ver as aplicações dessa doutrina na nossa vida. E eu garanto que são muitas e são muito importantes para nós. Primeiramente, vamos ver o que é a providência. Tem uma definição grande aí, que eu acho que o pessoal que está no fundo não vai conseguir ler, mas eu vou ler aqui, que é da Confissão de Westminster, no capítulo 5, que diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Eu sei que é uma definição grande e que provavelmente a gente não vai conseguir memorizar tudo isso para responder caso alguém nos pergunte o que é a providência. Entretanto, todo o conteúdo dessa aula está resumido aí. A gente vai, ao longo da aula, destrinchar cada uma dessas características do que é a providência de Deus e de que maneira ela funciona. E aí, caso você queira uma definição um pouco mais curta, tem a definição do John Piper no livro Providência, que ele diz que a providência é o ato de prover intencionalmente o necessário,
sustentar ou governar o mundo. É uma definição simples. Então, a providência nada mais é do que a maneira como Deus conduz toda a criação. Tudo que Ele criou, Ele também governa, Ele também sustenta, Ele também guia, como nós acabamos de ver aqui na pregação. Ele guia conforme a sua vontade. É isso que é a providência. Definição mais clara que a gente pode ter aqui. E a providência, agora a gente começa a entrar um pouco nos textos bíblicos, a providência é um governo primeiramente soberano. Eu peço que os irmãos abram comigo em Neemias capítulo 9. Neemias 9, 6. Neemias 9, capítulo 6. Que diz assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Por que esse texto é tão importante para que a gente entenda a providência? Porque aqui, o que está sendo declarado a respeito do Senhor é, primeiro, que Ele é Criador, e isso é um consenso aqui, Deus criou todas as coisas, mas que não somente Ele criou todas as coisas, como Ele, como diz aqui no finalzinho do versículo, Ele preserva a todos com vida. O que é essa preservação? Parte da providência de Deus. Então, o governo de Deus, a providência de Deus, ela é soberana, porque se Deus criou todas as coisas, e esse sustento, ele tem a ver com aquilo que Deus criou, então ele sustenta aquilo que Ele criou, e Ele criou todas as coisas, logo, Ele sustenta todas as coisas. Então é soberano, não tem nada que foge desse governo de Deus, não tem nenhum canto do universo que fuja desse governo soberano do Senhor. O segundo ponto é que Ele é dependente unicamente da vontade infalível de Deus e de mais ninguém. Como assim? Não tem como o homem, de certa forma, influenciar a vontade de Deus. Não tem como nós convencermos o Senhor de ir para esse ou aquele caminho. É Ele que governa soberanamente, não só sobre todas as coisas, mas segundo somente a vontade dEle. Vamos abrir nesse texto do Salmo 135, que é muito importante para que a gente entenda isso. Salmo 135, versículo 6. Que diz assim: Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Basicamente, mais uma declaração a respeito de Deus, direta e clara, que nos diz que tudo que o Senhor quis e quer fazer, Ele faz. Então não tem nada que Deus faça que seja influenciado. E isso, quando a gente coloca em comparação ao homem, a nós vemos que existe uma diferença tremenda entre Deus e nós, em diversos sentidos, é claro, mas nesse ponto também. Por quê? Nós somos completamente influenciáveis. Não tem nenhuma decisão que a gente tome que seja totalmente independente. Um dos princípios para entender até mesmo a questão da providência é que o homem, ele não é 100% livre em suas decisões. Sempre estamos debaixo de alguma influência, quer daquilo que nós desejamos pelo nosso coração pecaminoso, quer daquilo que nós somos influenciados pela mídia, pelas redes sociais, ou o que quer que seja, tudo nos influencia, tudo faz a nossa mente. E quer queiramos, quer não, isso é uma verdade. Infelizmente, a gente muitas vezes não reconhece isso, a gente quer que nós sejamos os donos da nossa própria vontade, do nosso próprio destino. Então, nós pensamos assim, poxa, eu não sou influenciado por ninguém, eu já sou adulto, eu já tenho a cabeça feita, ninguém me influencia. Mas é mentira.
você é influenciado, eu sou influenciado, nós somos influenciáveis. E é por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado, é por isso que a palavra nos alerta tanto quanto as nossas companhias, quanto aquilo que nós vemos, ouvimos, com quem nós andamos, aquilo que nós gastamos o nosso tempo, os nossos esforços, os nossos recursos, tudo influencia a nossa vida. Não é dizendo que nós não tenhamos vontade, não é isso. Mas é inegável que a nossa vontade, ela é influenciada por diversos fatores. Mas a de Deus não. A vontade de Deus, ela é completamente autônoma, ou seja, não depende de nada, não depende de ninguém, não depende de nós, não depende de nada. Deus, ele é completamente livre para fazer o que ele quer. Então, tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. E ponto. E o terceiro ponto do governo da providência é que ele é coerente com o querer dele revelado nas Escrituras. Vamos para Isaías 46. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10, que diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vejam, é o próprio Senhor declarando que ele vai fazer a vontade dele. E por que esse terceiro ponto se difere do segundo? Às vezes a gente pode pensar que é a mesma coisa. O segundo ponto depende da vontade de Deus. E o terceiro ponto é coerente com a vontade de Deus. Qual é a diferença aqui? Por que tem dois pontos para falar sobre isso? Porque muitas vezes, quando a gente pensa assim, poxa, Deus faz o que Ele quer. É verdade. Mas Ele não se contradiz também. Então, muitas vezes a gente pensa no que Deus faz em sua liberdade, mas nós esquecemos que Deus, sendo um Deus santo, sendo um Deus justo, Ele não vai contradizer aquilo que Ele já determinou. Por exemplo, muitas vezes, quando alguma coisa acontece e nós pensamos assim, poxa, o Senhor, Ele fez isso porque Ele tem X vontade, ok? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que a vontade do Senhor é outra, não é aquela coisa ali. E a gente pensa assim, poxa, mas então por que isso aqui aconteceu? Então a gente começa a pensar que a vontade do Senhor, ela é, sim, livre, porém, ela não tem nenhum ponto de contradição. E para nós isso é muito difícil, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que as crianças estão morrendo na guerra? Isso não parece contraditório? Deus não é um Deus de amor? Mas a gente precisa sempre ter em mente de que a mente de Deus e a vontade de Deus, ela é mais exaltada do que a nossa própria mente. Muitas vezes isso é difícil de reconhecer. Muitas vezes a gente pode acabar caindo em até dúvidas a respeito da bondade do Senhor, quando a gente vê as desgraças por aí acontecendo. Mas quando a gente pensa que o Senhor, Ele não se contradiz, ou seja, se Ele falou que a vontade dEle é boa, ela é boa. É difícil para a gente aceitar isso em alguns momentos, mas ela é boa. Mesmo nas situações mais terríveis causadas pelo pecado. Então, o Senhor, Ele não vai contradizer aquilo que Ele mesmo falou. Ele não vai fugir dos propósitos que Ele mesmo determinou. E seguindo para o próximo ponto, quais são esses propósitos, né? Quais são os objetivos da providência? Se Deus não foge da sua própria vontade, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Porque não faria sentido a gente bater o martelo aqui e falar, poxa, Deus governa sobre todas as coisas, Deus faz sempre a sua vontade, e a gente não buscar entender qual é essa vontade. Então nós iremos ver quais são os objetivos da providência. O primeiro objetivo é trazer louvor e glória a Deus. Vamos para Jeremias 13, está pertinho aí de Isaías. Jeremias 13, 11.
Jeremias 13:11 diz assim: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Então vejam, meus irmãos, o Senhor está contando, está relatando algo que Ele fez dentro do seu governo soberano, e Ele dá o propósito para isso. O propósito é para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Então ele dá uma declaração de que aquilo que ele faz é, primeiramente, acima de tudo, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado em todos os propósitos. O segundo ponto é justamente de tornar conhecido o nome dele e os atributos dele. Vamos para Romanos 9. Romanos 9, 17. Romanos 9, 17 diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aqui uma declaração ao Faraó, a um homem mau que fez mal para o povo de Deus. E a Escritura, a palavra de Deus, está dizendo a esse homem que Deus levantou esse homem para mostrar nele o poder dele, o poder de Deus. Então, Deus, em sua providência e naquilo que Ele faz, Ele torna conhecido o nome dele é proclamado, o nome dele é espalhado por toda a terra, e também os atributos, ou seja, as características dele, nesse caso aqui o poder, são tornadas conhecidas através dos seus feitos. E o terceiro ponto é justamente de cumprir com o plano de redenção em Cristo. Vamos para Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que esse texto? Porque se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, se a obra de Cristo já estava predestinada para acontecer desde antes do mundo ser criado, logo, tudo que Deus faz também serve para esse propósito de cumprir com o plano, não só da obra de Cristo que aconteceu no passado, mas da obra de Cristo que continua a acontecer, que se estende até os dias de hoje, na salvação dos pecadores, no crescimento da igreja, na santificação daqueles que são salvos por Deus e em mais alguns propósitos que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente vai falar da nossa própria responsabilidade diante dessa providência. Seguindo, quais são as aplicações da doutrina da providência na vida prática? E aqui a gente começa a entender um pouco mais a respeito do nosso papel diante de tudo isso. Muitas vezes, quando a gente estuda doutrinas que falam sobre as grandezas de Deus, e como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é imparável, e nada que a gente faça pode mudar a mente dele, a gente pensa assim, poxa, e eu? E eu nessa história? O que eu faço? Qual é o meu papel? Eu sou tão pequeno. Nós estávamos estudando ontem com algumas irmãs a respeito da primeira pergunta do breve catecismo, do catecismo maior, e falando a respeito da grandeza do Senhor e como o Senhor é como uma montanha gigantesca que você não consegue ver o topo, e nós seríamos como um pozinho ali do lado da montanha. E isso é uma comparação ainda injusta, porque o Senhor, nem mesmo a montanha poderia ser comparado, porque ele não tem fim, ele não tem um limite para a grandeza dele. Mas é uma forma da gente enxergar o quão grande é o Senhor e o quão pequenos somos nós. E dito isso, existem sim aplicações da providência para a nossa vida prática. Primeiramente, pela providência, o Senhor nos dá a vida. Vamos para o Salmo 139.
Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então aqui a gente tem o primeiro princípio de como essa providência age na nossa vida, como Deus interage com as suas criaturas de maneira providencial, ou seja, de maneira a cumprir com esse propósito soberano dele. Ele nos dá a vida. Nós não nascemos por acaso, nós não nascemos simplesmente porque os nossos pais decidiram nos ter. Deus decidiu que nós nascêssemos. Deus quis que cada um de nós nascêssemos no lugar onde nós nascemos, no lar onde nós nascemos, no tempo em que nós nascemos. E isso não é à toa. Isso é graça do Senhor e tem um propósito para cada um de nós, segundo a vontade dele em nos dar essa vida. E ao mesmo tempo que ele dá a vida, ele também tira a vida. Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. O segundo ponto é que ele também sustenta a nossa vida. Existe uma ideia muito infeliz por muitos pensadores que dizem que Deus ele simplesmente criou o mundo e deixou que o mundo caminhasse conforme as vontades dos seres humanos. E quando a gente para olhar para as Escrituras, e vamos já abrir no Salmo 145, que está aí pertinho, quando a gente para olhar para as Escrituras, a gente vê que essa não é a realidade. Deus, ele dá a vida e ele também sustenta a vida. No Salmo 145, no verso 14 e 15, diz assim: Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ou seja, vejam aqui a graça do Senhor, onde todas as criaturas, todos os seres criados por Deus estão diante do Senhor, esperando a provisão, esperando o sustento, esperando que Ele sustente cada um de nós com a sua poderosa e bondosa mão. Vejam que essa figura aqui se encaixa a nós também, se encaixa na nossa vida também. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Muito foi dito aqui nas orações, nas leituras, na pregação a respeito de depender de Deus. E isso é uma verdade que precisa estar muito clara nas nossas mentes. Todos nós dependemos do Senhor. E dependemos não só para X ou Y coisas, para virmos à igreja ou para passarmos por algum momento mais difícil de enfermidade. Não, nós dependemos do Senhor para respirar, para comer, para nos vestirmos. É Deus que dá todas essas coisas. É Deus que concede toda essa graça para cada um de nós. Então, o segundo ponto da providência de Deus agindo na nossa vida é justamente que Ele sustenta a nossa vida. E o terceiro ponto, não menos importante, é que Deus nos salva. Vamos para Efésios 1, verso 11. Efésios 1, 11, diz assim: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui diz a respeito da nossa adoção, da nossa salvação em Cristo, tendo sido predestinada, tendo sido da vontade do Senhor desde toda a eternidade. Então, esse terceiro ponto ele é muito importante porque a nossa salvação, por mais que a gente tenha o agir ali da fé, a gente tem um papel ali, a gente não é um boneco meramente que foi salvo por Deus, ainda assim o mérito da nossa salvação é do Senhor. Toda a glória provinda da nossa salvação é do Senhor. A autoria da nossa salvação é de Deus, vem de Deus. E qual então é o nosso papel diante dessas verdades? 3 coisas. Se Deus, como nós acabamos de ver, Ele dá
a vida, Ele é Senhor sobre a vida, devemos então respeitar a vida. É o primeiro ponto. Nós então, por que Deus ele proíbe o assassinato? Por que isso é errado aos olhos de Deus? Por que não deixar que simplesmente a gente se mate aqui e não há nenhuma lei a respeito disso? Por que Deus se importa com a vida? Porque Ele é o Senhor sobre a vida. Porque Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Porque Ele é o Senhor que cuida de cada vida, porque cada vida é dEle. Ele que criou, Ele que sustenta. Então, o respeito à vida é algo que deve estar em alta nas nossas mentes e nos nossos corações diante dessa verdade. Devemos respeitar primeiro, é claro, obedecendo o mandamento de não matarmos, não assassinarmos, a começar pelo nosso coração. E, é claro, né, essa pauta também sempre entra nesse assunto a respeito do aborto, né, que também é uma abominação aos olhos do Senhor, justamente porque Ele se importa com a vida. Ele se importa com a vida daqueles que estão indefesos no útero e Ele se importa com a vida de cada um de nós, que já nascemos, estamos aqui vivendo. Então, mediante a verdade de que Deus sustenta, de que Deus dá a vida, devemos então respeitar a vida. Segundo ponto, se Deus ele sustenta a vida, nós devemos depender dele para o nosso sustento diário. Eu já falei um pouquinho a respeito disso aqui, mas nós precisamos ter isso em mente. Muitas vezes eu posso falar por experiência própria, muitas vezes a gente que trabalha, que sustenta a nossa casa, a gente pensa assim, poxa, eu sou o sustentador do meu lar. E é claro, existe sim o nosso papel como homens de sustentar o nosso lar, de trabalhar, de batalhar e tudo mais. Só que se a gente não depender de Deus, a gente vai achar que depende de nós, que nós trazemos, de certa maneira, o sustento para a vida. E não é assim, nós somos um meio que Deus usa. Mas se Deus quiser usar outros meios, Ele também vai usar. Se Deus quiser usar meios extraordinários de provisão, como eu tenho certeza que muitos aqui já testemunharam meios extraordinários, situações que pareciam completamente impossíveis de termos algum tipo de sustento, o Senhor foi lá e proveu. Então é Deus que dá esse sustento, não só nas situações extraordinárias, mas no dia a dia também. E o terceiro ponto, se é Ele que nos salva, nós devemos ter a segurança de que se a salvação vem dEle, é Ele também que sustenta a nossa salvação até o fim. Então esse é o primeiro ponto, a primeira parte, a parte A dessa terceira responsabilidade nossa. É a segurança da salvação. Se eu perguntasse para cada um aqui se você tem certeza da sua salvação, muitos não teriam certeza ou ficariam meio assim, hoje eu tenho certeza, talvez amanhã eu não tenha tanta. Mas a certeza da salvação é uma das coisas que nós precisamos buscar como cristãos, porque quanto mais certeza a gente tiver que a nossa salvação e o sustento da nossa salvação não depende de nós, mais a gente consegue buscar a santificação, mais a gente consegue buscar nos achegarmos ao Senhor, porque a gente vai entender que não depende de nós, que não depende do quanto eu peco ou deixo de pecar. É claro que isso não é desculpa para que a gente fique pecando a vida inteira e fale assim, eu sou salvo mesmo, então não preciso de nada. Não é assim. É justamente o contrário. A certeza verdadeira, não a falsa, a certeza verdadeira da salvação, sustentada por Deus, leva ao caminho contrário dessa preguiça de buscar a Deus. Leva justamente a buscar mais a esse Senhor que nos sustenta. E o segundo ponto, do terceiro ponto, é justamente que ao evangelizarmos, nós precisamos crer que é Deus que salva e não nós. Qual que é o ponto aqui? Muitas vezes nós temos dificuldade, ao estudarmos mais sobre a soberania de Deus, em pensar, por que então eu vou evangelizar? Se é Deus que salva, Ele pode salvar alguém sem que haja pregação, Ele pode salvar um indígena sozinho e tudo bem. E é claro, meus irmãos, Deus salva de maneiras extraordinárias. É só ver o caso dos islâmicos mesmo, que às vezes tem algum sonho, alguma coisa, que leva eles para que alguém explique a palavra para eles, né?
Mas isso não nos tira a responsabilidade da pregação. Se fosse assim, não teriam tantos alertas para que a gente pregasse a palavra na Escritura. Deus deixaria nas mãos dele e a gente não teria papel nenhum nisso. Mas nós temos. Deus nos dá esse dever da pregação do Evangelho. Deus nos dá esse dever da evangelização, justamente crendo que não é pela nossa eloquência, não é pelo tanto que a gente fala, não é pela maneira estratégica de evangelismo que eu encontro que as pessoas vão ser convencidas. As pessoas têm que ser convertidas, e a conversão vem somente do Senhor. A conversão vem somente das mãos de Deus, arrancando o coração de pedra e dando um coração de carne. Essa figura é muito importante, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo colocar minha mão no coração de ninguém e transformar ele. Só se eu fosse um cirurgião, mas eu não consigo fazer isso. Deus faz isso. Deus transforma o coração. Deus transforma o ser espiritual. Então, cabe a nós termos essa segurança de que Deus salva e não nós. Seguindo aqui, mais alguns pontos. Pela providência, o Senhor nos santifica. Vamos para Romanos 8, 13. Romanos 8, verso 13. Romanos 8, 13 diz assim: porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, meus irmãos, o que o Senhor nos diz aqui é que a santificação, ou seja, o caminhar com Deus que nos transforma à imagem de Jesus, é pelo Espírito Santo. Não é por nós, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade própria, mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos transforma à imagem de Jesus, é o Senhor quem nos torna mais capazes de obedecermos a Ele. Não somos nós. E isso também muda tudo, mas nós já vamos ver isso. No segundo ponto, Deus ele nos dá a nossa vocação. Gênesis 3,19, não precisa abrir, só quem quiser, né? Gênesis 3,19 fala justamente da punição, do castigo que o homem teria através do pecado, por causa do pecado. Adão teve consequências sobre o trabalho. Ele teve a consequência de que agora o trabalho seria penoso, seria dificultoso, seria do suor do rosto dele que ele obteria pão. Mas isso não trouxe nenhum tipo de mudança no fato de que Deus dá trabalho para nós. Adão já tinha um trabalho dado por Deus, cuidar do jardim, nomear os animais. Então, ele já tinha um trabalho dado pelo Senhor. O que veio após a queda foi apenas a dificuldade daquele trabalho. Foram as dores do trabalho que vieram após a queda. E por que esse versículo está aí? Porque assim como foi com Adão, que ele recebeu um trabalho do Senhor, uma vocação do Senhor, nós também recebemos um trabalho do Senhor. E trabalho aqui vai muito além, por isso que eu uso a palavra vocação. Não é apenas o trabalho remunerado, um trabalho numa empresa ou algo assim. É o propósito da nossa vida. Isso é a vocação, vai muito além do trabalho remunerado. Envolve também o trabalho remunerado, o emprego, mas a vocação ela vai muito além disso. É o motivo pelo qual nós nascemos e vivemos nessa terra. Deus dá isso para nós, para cada um de nós individualmente. E o terceiro ponto é que Deus nos dá a nossa família. No Salmo 127, 3, vamos para lá. Salmo 127, 3. Salmo 127 é um texto muito conhecido a respeito da família. E no verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, Deus dá os filhos. Deus provê os filhos. Deus provê a descendência numerosa. Vem dele os filhos. E em Provérbios 19, vamos para lá.
Provérbios 19:14. Fala justamente aqui, ó. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, não só Deus dá os filhos, como Ele dá também o cônjuge. É claro, novamente, isso não nos tira a responsabilidade de analisar, de buscar, entender o que Deus quer para nós e de que maneira nós podemos fazer uma boa escolha do cônjuge. Então, aqueles que estão solteiros, não vai cair do céu uma pessoa porque Deus vai te dar. Não é assim que funciona. Mas Deus, Ele nos dá sabedoria para que a nossa escolha seja prudente, sabendo que vem dEle o nosso cônjuge também. Isso é graça do Senhor. E dito isso, se Deus nos santifica, nos dá a nossa vocação e nos dá a nossa família, pela providência de Deus, nós devemos fazer essas três coisas. Primeiro, depender do Espírito Santo para buscarmos obediência à palavra. Afinal, se é Deus que nos capacita para a santificação, ou seja, para nos tornarmos mais santos, mais obedientes à palavra de Deus, nós também devemos depender do Espírito Santo para buscarmos essa obediência à palavra. Isso tira muito de um problema que nós podemos acabar caindo, que é o próprio legalismo. É eu achar que pelo meu braço eu consigo obedecer a Deus. Pelo meu braço eu consigo, de alguma maneira, trazer favor de Deus para mim. E não é assim que funciona. Deus, Ele nos dá a capacitação para que a gente obedeça a palavra. Não o nosso braço, não nós mesmos, não a nossa capacidade intrínseca do nosso ser. Não é assim que funciona. Nós não temos essa capacidade. É Deus que nos dá essa capacidade. Segundo ponto, nós precisamos nos contentar com o nosso chamado. Muitas vezes, meus irmãos, a gente cai no descontentamento por não entender a providência de Deus. A gente pensa assim, poxa, a minha vida é dessa maneira, mas poderia ser de outro jeito. Olha só a vida do fulano, ele tem isso, ele tem aquilo, ele trabalha com aquilo outro, ele ganha dinheiro, ele tem uma família próspera, ele tem isso e aquilo que eu não tenho. Por que que eu estou nessa situação e ele não? Justamente porque a gente não entende a providência, a gente cria no nosso coração um descontentamento com o nosso chamado. Um descontentamento com o lugar onde Deus nos posicionou. Então é como o barro olhando para o oleiro que nos transforma em vasos e dizendo para ele o que ele deve fazer com a gente. É o contrário que deve acontecer. Então, primeiro ponto, dependência do Espírito Santo para buscar obediência à palavra. Segundo ponto, nos contentarmos com o nosso chamado. E terceiro ponto, buscarmos cumprir o nosso papel na nossa família. Afinal, se Deus nos deu a nossa família, e isso falando para todos, casados ou não, se Deus nos deu a nossa família, pais, cônjuge, filhos, avós, o que quer que seja, se Deus nos posicionou em um lar, com uma família, seja lá como ela for, nós temos que cumprir o nosso papel, porque nós somos colocados ali para um propósito. E a palavra está cheia de textos que falam a respeito disso. Provérbios fala a respeito disso, Efésios fala a respeito disso, 1 Coríntios fala a respeito disso, Tito fala a respeito disso. Vários textos nós encontramos na palavra para sabermos qual é o nosso papel dentro da nossa família. E não é esse o propósito da aula, então a gente não vai entrar muito em quais são aqui os papéis, mas se vocês procurarem nesses textos, vocês vão encontrar muita coisa boa. E por fim, para encerrar, tem uma frase do puritano John Flavel, que diz assim: por mais contrários que os ventos e as marés da providência nos pareçam em qualquer situação, não há certeza maior. Todos conspiram para apressar as almas santificadas em direção a Deus e prepará-las para a glória. Ou seja, tudo que Deus faz, toda a providência de Deus, todo o governo de Deus, toda a condução da boa mão de Deus sobre toda a história, sobre toda a nossa vida, de todas essas maneiras que nós estamos vendo aqui, tem um propósito maior, que é conduzir as almas santificadas para a glória. É conduzir a cada um de nós para estarmos no gozo do Senhor, para estarmos mais perto dEle e para pregarmos a palavra que leva outros também a estarem próximos do Senhor. É isso.